Olá amigos, estamos de volta aqui com o nosso Politicando para a gente fazer agora um balanço do que foi esta eleição da Assembleia, né? Uma eleição que não fugiu do script, deu tudo como já estava previsto, né? Já tínhamos aqui no CT, você que acompanha o CT e que acompanha o Politicando, já sabia mais ou menos de tudo praticamente, demos tudo, o que foi definido ontem nós demos e o que ficou definido agora de manhã, nós conseguimos antecipar ainda para você, trouxemos declarações exclusivas aí do vice-governador, da Luana, do Toinho, enfim, foi uma cobertura muito trabalhosa, estamos muito cansados, foi muito puxado, mas bastante completo, espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer o balanço aqui no nosso Politicando do que aconteceu. Bom, a única surpresa ficou por conta da eleição, a candidatura quixotesca do novo deputado estreante Júnior Gel, né, que decidiu ser candidato a presidente da Assembleia, já na van-premier dele, né, na Assembleia Legislativa, levou um único voto, o voto dele. E no caso da Luana já era esperado, inclusive o voto que contava para ela era o voto dela e do Gel, e o Gel acabou lançando a candidatura, então ela acabou ficando com um voto. O que ficou assim, o grande suspense, né? Nós temos a surpresa, que é o Gel, e nós temos o mistério, quem anulou o voto, né? Esse é o grande mistério, já veio aí no Zap vários deputados e vários políticos entrando comigo, quem foi, um já fala, foi fulano, foi ciclano, não tem como saber, como que não vamos saber quem que anulou o voto, né? Mas teve um deputado que não gostou da escolha que foi feita. Bom, a Luana foi até o fim, ela já tinha antecipado isso de manhã no CT, bem antes da eleição, dizendo que não manteria a candidatura dela, chegou sim a pensar na possibilidade de não ir, mas a Luana conversou com muitos aliados, pessoas próximas, pessoas da confiança dela e até políticos nacionais ela ouviu para tomar essa decisão e decidiu levar a sua candidatura até o fim, fez a leitura de que era importante, que não era bom recuar nesse momento, mas ela saiu, você depois escuta o áudio no podcast CT da entrevista dela, em que ela deu assim belas cutucadas no governo Mauro Carlesse, diz enfrentar governo não é fácil, né? Que o governo entrou na campanha assim, ao contrário do que disse o Vanderlei Barbosa disse, o vice-governador Vanderlei disse ao CT, que ao podcast CT, que o governo não entrou na disputa e tal, mas na verdade entrou sim, entrou, como eu disse no meu bom dia de ontem, ele não entrou na disputa, ele invadiu a disputa, né? Ele foi assim, atropelando mesmo a campanha da Luana Ribeiro, que já era bastante esperado, até porque esse governo tem um perfil muito assim, esse governo é muito de ir para cima mesmo e faz a coisa. Então eu já falei, até falei aqui uma vez no editorial uns meses atrás, que é um governo de muito testosterona, né? Tem muita gente com testosterona demais nesse governo, é bom dar uma aliviada, mas nesse aspecto aí não tinha outro caminho, foi pro vamos ver, aquela reunião e jantar que o Toinho fez com os deputados na quarta-feira à noite, e ali ficou muito claro que realmente seria um grande massacre, que estava bem definida a eleição. Bom, o Toinho, ele jogou emoção, chorou, foi bastante bacana a emoção dele. Tem um vídeo aí aqui no nosso canal do YouTube, tem um vídeo, e também no portal CT você tem acesso a ele, e que ele chora emocionado. Agora, o interessante é que enquanto o Vanderlei está dizendo que o governo entrou, o Toinho agradece a confiança do Carlesse e do Vanderlei, então acaba se chocando aí essas duas posições, né? E é óbvio que o governo entrou, e como eu disse, entrou não, ele arrombou a porta e entrou lá. Uma novidade do dia hoje foi a confirmação da Valderese realmente como líder do governo, havia essa expectativa já no ano passado, desde que o Olinto Neto saiu, envolvido naquela história toda do lixo lá hospitalar em Araguaína, ele desgastado ali, entregou o cargo, o governo veio sem líder.
E hoje, nesta sexta-feira, a Valderez confirmou, depois o Vanderlei também nessa entrevista que deu para o CT, que a Valderez vai ser a líder do governo aí na Assembleia Legislativa. Ela que já foi, inclusive, era líder do governo Marcelo Miranda, né? E desde que o Paulo Mourão saiu, o Paulo Mourão era o líder inicialmente no governo Marcelo, Paulo Mourão era o candidato a presidente da Assembleia do Marcelo, acabou não conquistando os votos suficientes e perdeu a eleição ainda para o Damaso, lá no início da legislatura do 2015, e aí depois virou líder do Marcelo, depois ficou muito descontente, quando não viu o andamento satisfatório do governo, tentou fazer a coisa andar no governo, o governo andou, ele pegou e deixou de lado, entregou o cargo, a função, e a função acabou ficando com a Valderez, que veio até o final do governo, e agora o Carlesse ficou esse período de tampão sem um líder, né? Depois da eleição ele indicou o Olinto, mas dias depois o Olinto já se desgastou com aquela história do lixo hospitalar, entregou a função e aí ficou sem até agora. Então agora hoje confirma aí a Valderez vai ser a líder do governo. Bom, em relação ao Carlesse, o Carlesse confirmou que nós tínhamos já antecipado aqui para vocês, né? Que ele construiu a base mais ampla da Assembleia desde, se eu não me engano, o primeiro governo Marcelo Miranda. O governo Marcelo Miranda tinha uma base ampla, o Siqueira era muito conhecido, tem uma base muito ampla, né? Tem uma base ampla, às vezes mais de 20 deputados e tal, e depois o Marcelo manteve isso. Quando teve o rompimento da União Tocantins em 2005, a maioria dos deputados seguiu o Marcelo Miranda. Ficaram poucos deputados, me lembro, era o Fabion, Cacildo, não sei se era nós não tinha o Marcelo Leles ainda, acho que não tinha o Marcelo Leles ainda, mas foi assim coisa de 3 ou 4 que ficaram realmente na base do Siqueira, cerca de 19, 20 ou 21 acompanharam o Marcelo Miranda, fizeram base com o Marcelo Miranda, e isso no início, no meados do primeiro mandato do Marcelo, 2005, 2006, quando teve a eleição, ele ainda tinha essa base. Após 2007, quando o Marcelo assume a segunda gestão, aí já começa a ter uma fragmentação dessa base. O Gaguinho, quando entra, também vem uma forte base também, vamos lembrar, o Gaguinho fez um governo parlamentar, né? Ele dividiu as secretarias entre os deputados, então com isso aí os deputados viraram partícipes do governo, e então ele fez uma base bastante ampla também, é bom lembrar. Eu acredito que deve ter ficado só uns 2 ou 3 deputados naquela época contra o Gaguinho. Então também o Gaguinho foi um governo tampão, né, na verdade. Aí, e lá atrás, no primeiro mandato, o Marcelo Miranda. Depois o Siqueira não conseguiu construir, inclusive teve a maior dificuldade para eleger o Raimundo Moreira presidente da Assembleia em janeiro de 2011, só conseguiu porque o PT estava brigado com a Solange e o Raul, e a Solange era a candidata da oposição a presidente da Assembleia. O PT, no caso, era a Amália Santana e o Zé Roberto e a Solange. O Zé Roberto e a Amália votaram, por incrível que pareça, com o Siqueira Campos. Votaram no candidato Siqueira, que era o Raimundo Moreira, e aí por um voto só decidiu essa eleição para o Siqueira, para o Raimundo Moreira, que era o siqueirista da hora. Então o que acontece? Depois disso, veio uma fragmentação muito grande dessa bancada do Siqueira. Inclusive, teve um momento, por exemplo, que o Siqueira estava muito desgastado, e isso está muito ligado ao desgaste do governo. Lógico, o governo popular, a tendência é ter uma base grande. Quando o governo vai se desgastando, primeiro que já elegeu uma base que não era tão grande, vai desgastando, vai perdendo essa base, e aqueles que são da base ficam meio retraídos, muito tímidos. Para você ter uma ideia, o governo Siqueira, meados do governo Siqueira, para o final, ele não conseguia colocar um líder, ninguém queria ser líder do governo Siqueira. Aí colocou um suplente de líder do governo Siqueira, que eu nunca tinha visto isso, colocou o Carlão das Zenadins, na época do PSDB, colocou ele, que era suplente de deputado, de líder dele na Assembleia. Aí depois veio o governo Marcelo Miranda,
também já entrou com desgaste, né, uma crise do Estado desde o primeiro mês, aquela questão dos servidores, quase dividiu o salário, pegou o salário, jogou para o dia 12, que senão não conseguiria pagar, não contava que teria que pagar o salário de dezembro do Sandoval de 2014, teve que pagar em janeiro de 2015, e foi aquele rolo, e greves, e então vem muito desgaste o governo Marcelo, meteu ainda os deputados para entrar no outro desgaste que foi aprovar aquele pacotaço de imposto, lembra, em setembro de 2015, aumentou praticamente todos os impostos, todas as alíquotas dos impostos do Estado aumentaram em setembro de 2015, e aqui deu um desgaste muito grande para os deputados, e aí foram os deputados deixando aos poucos a base dele. Quando o Carlesse se elege presidente em 2016, já mostrou ali uma fragmentação muito grande da Assembleia, e depois, quando o Carlesse assume em fevereiro de 2017, a Assembleia já estava fora de controle, o Marcelo perdeu totalmente a Assembleia de controle, viram várias coisas, por exemplo, totalmente a distorção de todo o projeto de empréstimo que o Estado fez, aquela questão da medida provisória, que vencia para a medida provisória, e aí nessa guerra de força a Assembleia não votava e deixava vencer, deixava extrapolar o prazo e ela perdia valor, validade e tal. Então foi aquele rolo, você mostrou que é importante ter domínio da Assembleia. E o Carlesse não pestanejou, vamos dizer, ele meteu o trator, roncou os tratores com toda a força, atropelou a Luana, fez 21 votos, essa é a base, esse é o tamanho do governo Carlesse hoje, 21 deputados. Aí uns vão dizer, não, mas eu não sou, eu vou votar, bobagem, é assim, vai votar com o governo sim, e a não ser que tem outras coisas aqui para frente, outras defecções, ou se o Carlesse entrar num desgaste muito grande, aí outra história, mas nesse momento o Carlesse tem 21 deputados em sua base, uma das maiores bases dos últimos anos, lembrando que a outra foi a do Gaguin, que era um governo parlamentar, tampão, ele rateou o governo entre os deputados, cada deputado tinha a sua secretaria, e antes disso, numa situação mais normal, o Marcelo Miranda no primeiro governo ainda. Então, para vocês verem que é um momento histórico, querendo ou não. E como ficou a Assembleia? Vamos lá, rapidamente. Presidente, então, o Toninho Andrade, o primeiro vice, Dertins, que foi uma briga, né, que é quem queria era o Amélio e o Caires, era o Amélio, o Dertins e o Newton Franco. Acabou o Amélio desistindo hoje no final da manhã, e aí ficou com o Dertins, Eduardo Dertins, e o segundo vice, o Newton Franco. A informação de bastidores é que o Amélio está chateado, tanto ele como também o Vilmar, lembrando que o Vilmar retirou sua candidatura a presidente da Assembleia, para que com a condição que o Amélio seria o primeiro vice. Bom, primeiro secretário, Jorge Frederico, segundo, Cleiton Cardoso, terceira secretária, Wanda Monteiro, e quarta secretária, Amália Santana. O Fabião, uma coisa interessante, chegou a colocar sua candidatura a presidente da Assembleia, mas depois lá mesmo ele estava secretariando a mesa, ele disse que retirou a candidatura a pedido do irmão, o ex-deputado estadual José Bonifácio, e um dos motivos que ele estava colocando a candidatura dele, segundo ele disse lá, é porque essa chapa do Toninho não contemplou o bico do papagaio e isso deixou ele muito desgostoso. É isso, pessoal, esse é um balanço do que ocorreu hoje na eleição da mesa diretora e um panorama histórico dessa disputa que sempre mexe aí muito com a política do Tocantins. Espero que tenham gostado, convido você a se inscrever no nosso canal, clique no sininho para receber as atualizações quando postarmos um vídeo novo e curta esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.